E aí, meu querido, beleza? Aqui é o Felipe, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal da Engenharia Academy e hoje eu vou introduzir um assunto muito importante que é sobre CFD, que na tradução direta significa Fluido Dinâmica Computacional. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns projetos reais e como que nós aplicamos essa área na engenharia, essa atividade aí para validar projeto, fazer dimensionamento e todo um estudo que muitas das vezes leva semanas e meses para lançar um carro, por exemplo. Sabia disso? Um carro da Tesla, qualquer carro de montadora aí, antes de ser fabricado, existe todo um estudo, até aquela parte onde eles montam um protótipo, coloca em um túnel de vento, tudo aquilo já existe uma análise prévia que é feita um teste empírico praticamente, porque hoje em dia você usa o computador para analisar como que o ar vai passar na asa de um avião, dentro de uma turbina aí de um jato, é até um sistema hidráulico que eu tenho uma bomba, algumas válvulas, entender o comportamento do líquido ali dentro, a turbulência, a perda de carga, enfim. Então, para você que está começando agora e quer entender essa área, esse vídeo aí vai ser definitivo e se você caiu aqui porque está pesquisando, perfeito. Nós vamos introduzir esse assunto, eu quero realmente ser bem prático e objetivo aqui com vocês. De forma bem direta, tá? O CFD, ele permite que a gente faça a simulação de fluidos, assim como eu mencionei, porque o projeto em si, quando você constrói um modelo 3D, você idealiza ele, dependendo da aplicação, você precisa fazer esse tipo de análise. Inclusive, tem profissionais que só trabalham com isso e são especializados aí nessa área. Se você pesquisar agora no LinkedIn, em qualquer lugar que tenha vagas de CFD, desse tipo de profissional, analista, você vai perceber que os salários são lá em cima, porque exige um alto grau de especialização. E hoje em dia não é fácil você encontrar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube de forma gratuita, principalmente. Por isso que estamos aqui. Inclusive, nós temos uma formação em CFD, se você quer aprender do zero mesmo, eu vou deixar na descrição aí do vídeo. O que acontece? O CFD, ele é irmão do FEA. Para você que não conhece, o FEA é o estudo de elementos finitos, onde nós desenvolvemos uma estrutura metálica e você consegue calcular o quanto essa estrutura metálica vai suportar de carga, por exemplo. Para quem fez engenharia, curso técnico, tem aquela matéria lá de resistência dos materiais. O FEA é você se aprofundar nisso, realmente ser bom de verdade, teoricamente, na prática, e tem vários softwares que você consegue utilizar para poder aplicar. E o CFD é a mesma coisa, só que 100% voltado para fluidos. E quando eu falo fluidos, é algo além de água, tá? Ou líquido, um gás, o ar também ele é um fluido, só que ele está em outro estado. Quando você pega um avião, você precisa entender o comportamento do ar passando ali pelas asas dele. E o CFD ele faz justamente essa aplicação. Eu trouxe aqui alguns exemplos, vou mostrar um vídeo bem legal para vocês, mas só como referência, ó. Aqui eu tenho um carro, então toda a aerodinâmica do carro, tem até um aerofólio aqui atrás, eu preciso entender quais são os pontos onde o ar vai gerar uma turbulência, vai se criar resistência, e a partir dessa análise, os designs aí dos veículos, eles conseguem direcionar, fazer toda a remodelação. Na Fórmula 1 isso aqui é extremamente importante. Outro exemplo, isso aqui é tipo um transformador de computador, uma fonte de alimentação. Você pode ver que na fonte tem umas aberturas ali para entrada de ar. Eu tenho um material ali dentro, um componente eletrônico que está dissipando energia, está dissipando calor. E preciso entender como que a ventoinha vai soprar, succionar o ar externo, né, para fazer a refrigeração. Então, para que eu tenha esse dado antes de nascer o projeto de forma efetiva, nós podemos simular esse comportamento, de criar as condições de operação que vão ser a realidade, para dentro de um computador. Outro sistema mais próximo aí para gente, o sistema hidráulico. Então eu tenho aqui ó, algumas válvulas de bloqueio, tenho uma derivação, né, uma curva, e aqui nessa análise eu consigo ter um gráfico e entender realmente o comportamento do fluido, onde que eu vou ter mais perda de carga, onde eu vou ter um aumento na turbulência. Isso aqui não é simples de se fazer, tá? Realmente dedica tempo, estudo e bastante curiosidade nesse assunto. Então, por isso que você está aqui hoje. E dê um like aí, inscreva-se no canal se você está gostando da aula até agora. Nós vamos trazer essa disciplina de uma forma mais profunda. E eu trabalho aqui com o Lucas. O Lucas ele é especialista nessa área de CFD, ele trabalha com isso, ele realmente vive isso no dia a dia. As aulas mais profundas e práticas aí vão ser com ele. E eu estou fazendo essa introdução mais para a gente poder desenrolar esse assunto.
Deixa eu mostrar para vocês alguns desenhos, na verdade alguns projetos aqui que nós estamos desenvolvendo, realmente focado nessa questão da validação do projeto, utilizando aí o CFD. Olha só, aqui nós temos um exemplo bem legal. O software que utilizamos aqui para fazer as análises é o ANSYS, tá? Existem vários aí, eu vou dedicar uma aula só para falar sobre isso. Inclusive o ANSYS, ele é gratuito, a versão estudantil. E aqui nós temos uma extensão dele que é chamada Space Clean. Toda vez que eu tenho um projeto, para fazer uma análise, uma validação, eu posso simplificar esse projeto para ter um resultado melhor. Então aqui está sendo feito isso. Nós temos um trocador de calor. Isso aqui é semelhante a um radiador de carro. O radiador do carro ele fica na parte da frente, né? E você percebe que tem umas aberturas ali, porque ele resfria o motor e passa um líquido dentro dele. E quando o carro está em movimento, o ar bate e faz a refrigeração. E esse trocador de calor ele tem o mesmo princípio, é igual. Inclusive você vê aqui as aletas. A diferença mesmo é a questão construtiva. Aqui nessa outra fase está sendo feito o estudo para se gerar as malhas. Nós vamos fazer um webinar só para demonstrar isso com mais profundidade, mas só para você visualmente entender um pouco. Isso aqui, ó, são malhas. O que é malha, Felipe? É uma forma de quebrar o nosso sólido, o nosso corpo 3D em milhares de peças, né? Não de peças exatamente, mas como se fosse pixel. Sabe o pixel de uma tela? A imagem que você vê aqui desse vídeo no computador, se você der um super zoom, você vai ver um quadradinho minúsculo com uma cor. E a junção desses quadradinhos vai se formar uma imagem no final das contas. E uma malha aqui na parte do CFD, no FE também, é a mesma ideia. O software ele precisa dividir o sólido em milhares de componentes menores para que seja feita aí uma análise mais fina. Isso a gente chama de malha. Vamos ter uma aula só para falar sobre isso, tá? Porque o que acontece? Cada atividade, cada passo aqui em uma análise como essa, existe um estudo muito profundo. Então eu poderia ficar horas aqui falando sobre malha, sobre solver, sobre o software em si, aplicações gerais. Mas nesse primeiro vídeo, realmente nós estamos focados em trazer um resumão para você mergulhar de cabeça e ter um norte aí, pelo menos. Ó, repara numa coisa aqui, ó. Aqui já é o pós-processamento, porque eu preciso fazer toda uma preparação do meu projeto para gerar algum tipo de gráfico, algum tipo de relatório. Repare que eu tenho algumas cores aqui e ela está indicada nessa régua. Então, quanto mais vermelho, eu vou ter uma intensidade maior de acordo com o que eu estou buscando. Então, por exemplo, se eu quero entender a turbulência, em qual ponto do meu projeto eu vou ter mais turbulência? Então, a parte mais vermelha seria justamente esse ponto. Se nós pegarmos aí a questão de temperatura, quanto mais vermelho, maior o ponto de calor naquele momento ali. Eu vou mostrar um outro projeto que a gente desenvolveu, que é um sistema de abastecimento de óleo. E a gente faz toda a parte da simulação do óleo entrando dentro do reservatório e fazendo ali o enchimento dele. Deixa eu pegar o vídeo aqui para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Sá, estou hoje como instrutor de práticas profissionais na plataforma de ensino virtual da Projetistas Academy sobre a mecânica dos fluidos computacional, ou melhor dizendo, fluidodinâmica computacional. A representação visual apresentada no início deste vídeo se baseia na construção virtual prototipada de um projeto, intitulado como o Intensivão 2.0 do SolidWorks. Sendo este um reservatório conjugado, podemos prever o comportamento dos fluidos acondicionados em seu interior, por meio de preparações e princípios matemáticos da física conhecidos como equações de conservação de massa, quantidade de movimento e energia. Bom, tudo começa com a preparação da geometria, no qual detém etapas estratégicas importantes como a geração do que chamamos de volume de controle, uma espécie de modelo 3D das regiões em que o fluido deve percorrer.
Neste caso, para poupar processamento desnecessário para uma representação, escolhi desenvolver uma superfície de contorno num plano de corte longitudinal ao volume de controle. Após este processo, é importante discretizar esta geometria por meio da geração de uma malha adequada ao estudo em questão. Basicamente, na malha volumétrica é que de fato aplicamos os princípios equacionais para a quantificação da grandeza escalar ou vetorial, por exemplo, que desejamos obter. Agora, devemos tratar da configuração do estudo, informando, por exemplo, qual a velocidade da seção de entrada do fluido, o tipo de fluido baseado em suas propriedades físicas e químicas. Esta é uma simulação complexa, que denominamos como multifásica, ao qual envolve a interação de dois ou mais fluidos no mesmo sistema, influenciando uns nos outros. Após longas horas de realização das iterações e cálculos nos passos de tempo pré-estabelecidos, podemos de fato parar para interpretar os resultados obtidos, seja por uma fração de volume, contornos de cores variáveis, vetores ou até mesmo pelo caminho e separação de linhas. Acredito que seja de grande maioria o compartilhamento da ideia de que a melhor maneira de simular este sistema seja no ambiente 3D. De fato, concordo. Muitos de meus passos aqui podem ser aprimorados conforme a necessidade do que se deseja obter como resultado final para uma posterior validação construtiva do projeto. Sempre caberá ao usuário definir isto. Este é um singelo exemplo de estudo e caso prático para uma simulação fluidodinâmica. Aqui posso muito bem informar o tempo de preenchimento de água no tanque, qual o volume ideal para sua operação, qual o comportamento dos fluidos em relação às paredes internas do reservatório, dentre outras informações úteis para o desenvolvimento de um projeto desta magnitude. De forma bem resumida, eu vou passar por cima aqui do projeto, mas repara que a primeira coisa que se faz é identificar a geometria. Então, nós temos um reservatório, ele está num plano tridimensional, então tenho todos os lados aí para se gerar um corpo 3D, mas quando eu faço uma análise como essa, eu posso simplificar meu projeto. Então eu vou criar uma geometria a partir dele, seguindo exatamente o dimensional original, e a partir disso a gente desenvolve a malha do projeto. Repara aqui ó, que são vários e vários quadradinhos, né? Então é como se reduzisse ali a área nesses pequenos pixels, entre aspas. Depois é feita uma configuração de parâmetros para selecionar o tipo de fluido, como que ele vai se comportar, alguns dados ali de velocidade, e após isso é feita o processamento. E é possível gerar uma imagem a partir desse processamento, porque nós não temos apenas um vídeo, tá? Tem um relatório, tem toda a base de dado técnico que é gerado para fazer essa análise, porque o que acontece? Quando a gente desenvolve um projeto aqui, você não precisa adivinhar o que vai acontecer. Todo projeto ele parte de parâmetros iniciais. Então, se uma empresa me contratou para projetar um sistema um sistema hidráulico, que eu vou ter ali reservatórios, eu preciso entender quais são as particularidades, o volume total, a vazão, como que vai funcionar, as operações de funcionamento, o período da semana, do dia, tudo isso entra no meu cálculo. E quando eu faço o projeto 3D e eu faço uma análise dessa depois do projeto, ele precisa bater as informações iniciais com as informações finais. Então, validar um projeto não é sobre saber se vai dar certo ou não no final das contas. É saber se aquilo que eu projetei realmente está de acordo com a intenção inicial do meu projeto. Então, quando a gente fala sobre validação na engenharia, é focado 100% nisso. Eu vou fazer uma aula só focada nessa questão de validação e vou trazer a parte de FE, CFD e outras análises aí que a gente desenvolve. E esse aqui foi 100% focado na questão do CFD, beleza? Então esse videozinho aqui ele é bem didático, simples. Foi um projeto aí que eu desenvolvi com os alunos, com o intuito 100% de entender com mais profundidade essa área da engenharia, que ela é tão requisitada, mas também difícil e inacessível aí para a maioria das pessoas. E aqui na Engenharia Academy, aqui no YouTube, você vai ter oportunidade de aprender com profundidade, aprender de verdade, não só na questão teórica, mas prática, porque essa é a nossa ideia, tá?
Você pode pegar livros, estudar, fazer um monte de coisa por aí, mas quem vai te ensinar realmente como que funciona no dia a dia, na indústria? Porque tem muita empresa que paga um salário aí de 12, 15 mil reais para um profissional especialista nessa área. Então, se você tem interesse, o mínimo que seja aí para aprender a validar seus projetos, projeto hidráulico, seja lá o que você esteja desenvolvendo, com certeza esse conhecimento vai te ajudar. Então, inscreva-se aí no canal, deixa um like se você gostou. E se você tem dúvidas, quer entender melhor, tem questionamentos aí, comenta aqui. É bem importante ter essas informações, ter esse feedback para que eu possa sempre estar trazendo aulas aí mais direcionada para a sua necessidade e te ajudar de verdade. Fechou? Então é isso, tamo junto, espero que tenha gostado. Essa aula foi um breve resumão mesmo e é a primeira aula aqui dessa playlist. Fechou? Tamo junto, vamos para cima. Meu nome é Felipe e essa foi a minha contribuição. Vamos para cima.